Poema 43. O ato que eu realizo sob o nome de Jorei constitui aquilo a que se dá o nome de batismo pelo fogo. Tomando a Bíblia como base e analisando o sentido dos ensinamentos do Ofudesaki, podemos concluir que nos encontramos na iminência de um momento realmente crítico e que, para ultrapassá-lo, é preciso ter o coração imaculado. O homem mau decairá e perecerá por toda a eternidade. Consequentemente, torna-se imprescindível purificar a alma por meio de uma fé correta, a fim de que possamos transpor essa fase com segurança. Entretanto, na sociedade, é comum ouvir que isso é um absurdo, que as divindades são apenas frutos da imaginação humana e que, na realidade, não existem. Os materialistas podem não acreditar, mas quando chegar o momento decisivo, mesmo que aflitos, quiserem voltar-se para Deus, obviamente será tarde e não haverá mais o que fazer. E isso está bem evidente. Naturalmente, Deus, com seu grande amor, salvará o maior número possível de pessoas. Nós, que encarnamos sua vontade, estamos repetidamente advertindo por meio da palavra oral e escrita. O seguinte ensinamento da Oomoto tem exatamente o mesmo sentido daquilo que eu acabei de explicar. Deus quer salvar os homens. Contudo, se eles não atentarem para as advertências dos ensinamentos, encarando-as simplesmente como o crocitar do corvo, a que estão acostumados a ouvir, chegará a hora em que, mesmo que se apressem a suplicar a Deus seu perdão, ele não poderá ocupar-se dessas pessoas. Assim, terão de resignar-se ante a situação que elas mesmas criaram. A propósito, falarei resumidamente sobre o dilúvio. O fato deve ter ocorrido há milhares ou dezenas de milhares de anos, em um país da antiga Europa, onde vivia um homem chamado Noé. Em um estado que hoje denominamos de possessão por divindade, ele foi avisado sobre a iminência de um dilúvio e, por isso, deveria alertar seu povo. Seguindo à risca o que fora dito, anunciou aos homens a ocorrência do referido fato, mas ninguém acreditou em suas palavras. Alguns anos se passaram, mas, finalmente, ele conseguiu convencer 7 pessoas. Então, Deus lhe ordenou que construísse uma arca. Essa arca tinha o formato de uma noz e possuía uma tampa. Pouco tempo depois, começou a chover ininterruptamente. Uns dizem que choveu durante 40 dias, outros 100. O certo é que foi um longo período de fortes chuvas. As águas subiam cada vez mais, inundando as casas. Apenas o cume das montanhas ficava de fora. Os homens construíram barcos ou se refugiaram nas montanhas. Todavia, os animais ferozes e as cobras venenosas, querendo salvar-se, entravam nas embarcações ou subiam as montanhas. Famintos, eles devoraram todos os homens. Apenas as 8 pessoas que estavam na arca foram poupadas, pois os animais não conseguiram entrar nela, devido à tampa que a fechava. Elas são consideradas antepassados da atual raça branca. No Novo Testamento, consta que João Batista realizava o batismo pela água e que Cristo fará o batismo pelo fogo. O dilúvio possui o mesmo significado que a purificação do Espírito pela água, realizada por João. Assim, a purificação do Espírito pelo fogo atribuída a Jesus Cristo só pode ter o mesmo significado do juízo final, que está prestes a chegar. A água é matéria e o fogo é espírito. Consequentemente, aquilo que estamos realizando atualmente,
o método de purificar o espírito por meio do espírito nada mais é que o batismo pelo fogo. Uma vez que o espírito se reflete na matéria, creio que a influência que esse batismo exercerá sobre ela será uma mudança sem precedentes. Contudo, precisamos saber que o momento crítico atingirá apenas o mal e não o bem. Este artigo eu o ofereço às pessoas sem religião. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1. O Juízo Final, em 20 de janeiro de 1950. O Jorei Tratamento Científico 1. Há algum tempo, os membros vêm me solicitando uma explicação simples e de fácil compreensão sobre o princípio do Jorei, pois toda vez que começam a cuidar de um enfermo, são questionados a respeito. Isso porque doenças que não se curam pela medicina, apesar dos mais variados tratamentos, são solucionadas fácil e rapidamente com o recebimento do Jorei, e assim as pessoas ficam surpresas e desejam saber o motivo, o que não é de se estranhar. As pessoas que ministram Jorei também já devem ter passado por tais experiências. Até agora, contudo, devido à prematuridade do tempo, eu não o havia explicado em minúcias. Por essa razão, irei fazê-lo a seguir. Desde os tempos antigos, é costume a doença ser curada pelos médicos e pelo uso de medicamentos. Em razão de o homem da atualidade confiar somente na ciência e defender sua supremacia, ele tem dificuldade para entender o princípio do Jorei. Portanto, é natural querer questioná-lo. Antes de tudo, porém, é de suprema importância conhecer a relação entre a medicina e a ciência. Realmente, tudo pode ser solucionado através da ciência. Todavia, essa afirmação não se aplica à medicina, visto que o ser humano é fundamentalmente diferente dos demais seres. Vou escrever com mais detalhes. Antes de mais nada, o ser humano é o mais elevado de todos os seres vivos, contendo em seu âmago um mistério incompreensível por meio da inteligência humana. Visto que a ciência desconhece totalmente a profundidade desse ponto, trata o ser humano como um simples animal. Ela veio focando apenas o corpo físico, que é matéria. Portanto, enxerga a doença como uma avaria do corpo humano. Sua maneira de pensar é extremamente simplista, pois tenta consertar utilizando a matéria como medicamentos e equipamentos. Entretanto, a realidade não é tão simples assim. Além do corpo físico, existe no ser humano um componente espiritual muito mais importante, denominado força vital. Esta se relaciona intrinsecamente com o corpo físico, por isso ele consegue viver e exercer suas funções. Como o espírito se assemelha ao nada, a ciência materialista não conseguiu detectá-lo. Dessa forma, ao observar, por exemplo, a dissecação de cadáveres, podemos compreender muito bem que a ciência veio se dedicando somente à pesquisa do corpo físico. Embora se diga que ela progrediu, todos os esforços serão em vão, visto que se trata de avanços de apenas uma das duas partes. Conforme eu disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. O espírito é primordial e a matéria secundária. Esta é a lei universal. Quanto à doença, as toxinas existentes no corpo físico refletem-se no espírito e transformam-se em nuvens espirituais. Surge, então, o processo de purificação natural e as nuvens são eliminadas. Ao mesmo tempo, esse processo se reflete no corpo físico
e, consequentemente, as toxinas são dissolvidas e eliminadas. A dor e o sofrimento decorrentes desse processo é o que conhecemos como doença. A primeira parte do processo é uma atuação de caráter horizontal, baseada na identidade espírito e matéria. Já a segunda parte é uma atuação de caráter vertical, baseada na precedência do espírito sobre a matéria. É importante compreender bem esse princípio. Qual é a verdadeira natureza das nuvens espirituais? Trata-se do surgimento de uma mancha no espírito, o qual é incolor e transparente. Essas nuvens são a verdadeira causa da doença. Por isso, se forem dissipadas, evidentemente, a doença será curada. Um método para isso é o jorei. Os ideogramas que compõem a palavra jorei significam purificar as nuvens do espírito. Portanto, todos devem saber que, fora o jorei, não há nenhum tratamento terapêutico verdadeiro. O que acabamos de expor é o fundamento da origem da doença e seu tratamento. Em suma, a doença é o sintoma manifestado na parte externa e perceptível, e sua causa reside nas nuvens espirituais localizadas na parte interna. Consequentemente, a eliminação das nuvens espirituais vem a ser o verdadeiro método de tratamento da doença. No entanto, por desconhecer esse princípio, a medicina acredita que basta eliminar os sintomas. Mesmo que se obtenha um resultado, este será temporário, ocorrendo infalivelmente uma recaída, e os médicos certamente têm tido experiências disso. Aprofundando-me no assunto, vou explicar cientificamente o princípio fundamental do jorei. Para tanto, para facilitar, vou adotar uma metodologia científica e analisar tal princípio em termos teóricos e experimentais, pois, no momento, este é o procedimento considerado mais adequado. O que vem a ser as nuvens espirituais? Sem dúvida, elas são componentes tóxicos formados a partir dos medicamentos, cuja verdadeira natureza é o elemento água impuro. O elemento água impuro é aquele que contém partículas tóxicas. Quando estas são desintegradas, o elemento água impuro se transforma em elemento água puro e a causa da doença desaparece. Tal processo requer uma alta temperatura para tornar viável a queima das partículas tóxicas. Esta alta temperatura era algo inexistente no globo terrestre até então. Felizmente, ocorreu uma descoberta que serve de ótimo exemplo para ilustrar minha afirmação. Trata-se da bomba atômica. Como todos sabem, a alta temperatura liberada por ela inexistia até o momento, vindo a ser descoberta somente no atual século XX. Nesse ponto, há algo em comum que não é mera coincidência, mas sim manifestação da vontade divina. A diferença é que a energia da bomba atômica é material, enquanto que a do jorei é espiritual, e dessa maneira sua força não tem comparação. Ou seja, a energia material é limitada, enquanto que a energia espiritual é de tão alto nível que é ilimitada, e evidentemente não se conseguiu descobri-la através da ciência. Mesmo que isso tivesse sido possível, não seria viável produzi-la artificialmente. Pelo mesmo motivo, não dá para comparar suas propriedades com as da bomba atômica. Quando a ciência atingir um progresso ainda maior, talvez descobrirá tal energia, mas ela ainda é uma incógnita. Então, qual é a natureza dessa energia espiritual? Trata-se da essência do Sol,
que é o espírito da luz e do calor. Denominei-a elemento fogo, o qual, ao ser irradiado em direção ao elemento água impuro, instantaneamente queima apenas suas partículas tóxicas. Em outras palavras, queima a causa da doença. Diferentemente da impureza material, a espiritual só pode ser queimada com a energia espiritual. Para tanto, adotei um método. Escrevo o ideograma Hikari, luz, em uma folha de papel que concedo às pessoas interessadas. Ao colocá-la junto ao peito e usá-la como objeto de proteção, o elemento fogo, irradiado incessantemente pelo sol, transmite-se por meu intermédio a esse objeto e é irradiado pela palma da mão. É como se o sol fosse uma emissora, eu o retransmissor e os ministrantes o próprio aparelho receptor. Através desse processo, as partículas tóxicas são extintas completamente e o elemento água torna-se puro. Este é absorvido pelos fluidos corporais e a cura completa das doenças se processa. Falando de uma forma mais compreensível, se estendemos a palma da mão em direção ao local da dor, esta cessa imediatamente. Isso se dá porque as nuvens espirituais do local afetado são eliminadas instantaneamente, refletindo-se no corpo físico. Além do mais, as partículas tóxicas são a origem de todos os germes, tais como bactérias da tuberculose e de outras doenças contagiosas. A medicina que for capaz de destruir por completo essas partículas é, pois, a medicina ideal que cura todas as doenças. Com essa explicação, acredito que é possível ter uma noção geral sobre o assunto. Em linhas gerais, o tratamento médico é um método de solidificar as toxinas em processo inicial de dissolução, enquanto o Jorei é um método de acelerar a dissolução das toxinas e a eliminação destas. Portanto, enquanto aquele é um método que faz as doenças perdurar, o Jorei é um método que as erradica. Observando de forma imparcial, o método que cura é ciência e o que não cura é pseudociência. Basta observar as explicações médicas para compreender o que estou dizendo. Apesar de serem minuciosas, acabam não condizendo com a realidade, por não atingirem o âmago da questão e se basearem em pontos secundários. Isso é algo que os próprios médicos reconhecem. É tal qual examinar galhos e folhas de uma árvore que está secando, desconhecendo que a causa está nas raízes. Acredito que puderam entender, em linhas gerais, o que falei sobre doença e medicina. Em suma, uma vez que a medicina atual desconhece o princípio que expus, ela é desprovida de lógica. Em contrapartida, o Jorei é uma ciência lógica de alto nível, é uma ciência do futuro. A prova disso é que as pessoas com mentalidade formada pela ciência atual, quando veem os resultados maravilhosos do Jorei, ficam espantadas e os chamam de milagres. Na verdade, não se trata de milagre. A cura ocorre porque há uma razão para tal. E isto é muito natural. Imagino que todos queiram saber por que a maravilhosa força da essência do sol cura a doença das pessoas por intermédio de minha pessoa, um ser humano. É realmente o enigma do século, mas, para explicar a razão disso, eu precisaria revelar um mistério muito profundo, e por esse motivo deixarei o assunto para outra ocasião. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, Jornal Eco, número 243, em 13 de janeiro de 1954.
Ojoreia tratamento científico. 2. Nem é preciso dizer que a essência do Sol, a qual já me referi, é o próprio espírito do Sol. Entretanto, por que até agora ele não se manifestara na Terra? Existe um motivo profundamente misterioso que desejo explicar em detalhes. Como eu já disse, o ser humano é constituído de espírito e matéria. Do mesmo modo, a Terra é formada pelos mundos espiritual e material. O mundo espiritual, por sua vez, é composto pelo mundo de energia espiritual e pelo mundo atmosférico. O que caracteriza o primeiro é a regência do fogo sobre a água e o segundo, a regência da água sobre o fogo, ou seja, são o Yin e o Yang. De acordo com esse princípio, a combinação da essência do Sol com a da Lua, presente em todas as coisas do universo, nutre o globo terrestre. É como o pai e a mãe, que em colaboração criam os filhos. Dessa maneira, é por meio da atuação conjunta do Sol, da Lua e da Terra que surge a força da natureza, e através dela todas as coisas nascem e se desenvolvem. Esta é a realidade do universo. O ser humano é o Senhor, o centro de tudo. Depois de Deus, ele é a existência máxima. Por esse motivo, as demais coisas existem em função de sua existência e de seu desenvolvimento. Tudo o que eu disse até aqui representa a relação entre o ser humano e o universo, mas preciso esclarecer que se aproxima uma grande e surpreendente mudança. Trata-se de um fato sem precedentes na história. Até o presente, o mundo era noite e está prestes a se transformar em dia. Se eu disser que a aurora desta mudança é a época atual, possivelmente as pessoas não compreenderão e até zombarão de mim. O dia e a noite só existem no espaço de 24 horas. Relacionar isso a um intervalo maior de tempo é um absurdo. E isso é compreensível. Eu também pensaria assim se não tivesse conhecimento da realidade. Todavia, desde que a conhecia através da revelação divina, não posso deixar de acreditar. Se lerem este artigo atentamente, com certeza hão de me entender, posto que se trata da verdade. A Terra está envolta pela atmosfera, que é a fusão harmoniosa do mundo da energia espiritual, em que o fogo rege a água, com o mundo atmosférico, em que a água rege o fogo. O dia e a noite, perceptíveis pelos nossos 5 sentidos, correspondem ao dia e à noite materiais. Mas é preciso saber que existem o dia e a noite espirituais, que transcendem o tempo. Isso tem um significado de suma importância e constitui um grande mistério do universo. É como se o dia e a noite do mundo material se ampliassem infinitamente como o céu, e por isso o ser humano não percebe tal fenômeno. O fato é que essa alternância se sucede ordenadamente em períodos curtos, médios e longos, no espaço de dezenas, milhares e dezenas de milhares de anos. Cada um desses períodos se estrutura com base nos números 3, 6 e 9, cuja soma é 1866, que é a realidade do universo. O ensinamento de Buda Sakyamuni diz que o mundo de Miroku viria dali a 5 bilhões 670 milhões de anos. Se o interpretarmos literalmente, esse tempo é distante demais, o que não faz sentido. Trata-se apenas de uma alusão aos números citados. Voltando ao que disse no início, o mundo noturno é regido pela lua e, como esta é água e matéria, houve o progresso da cultura material. Ao contrário, o mundo diurno é regido pelo sol. O sol vem a ser o fogo, que por sua vez é espírito.
Se empregarmos a classificação bem e mal, o espírito é o bem e a matéria o mal. Esta é a verdade. Até agora, era um mundo em que o mal predominava sobre o bem. Daqui para frente, será um mundo civilizado em que o bem prevalece sobre o mal. Devido ao predomínio do mal sobre o bem, surgiu o mundo infernal que vemos atualmente. Se esta realidade perdurar muito tempo, a humanidade se extinguirá, e a descoberta da bomba atômica é um indício dessa afirmativa. Dessa maneira, o misterioso plano de Deus não pode, em absoluto, ser entendido pela simples inteligência humana. Com o que acabamos de dizer, creio que puderam entender, de modo geral, a mudança que ocorrerá no mundo daqui para frente. O fim do mundo e a chegada do reino dos céus, profetizados por Jesus Cristo, referem-se a essa mudança, e a extinção da doença, da pobreza e do conflito, proclamada por mim, é condição fundamental dessa mudança. A eliminação da doença, por sua vez, é a base de tudo. Visto que Deus me concedeu a chave para tal, atualmente tenho a solução da questão da doença por foco principal. Segundo podemos observar, este grandioso plano divino é uma obra sem precedentes. Em consequência, a civilização sofrerá uma revolução e, evidentemente, será o nascimento de uma nova era. Por se tratar de uma teoria por demais surpreendente, creio que uma simples leitura deste artigo deixará as pessoas confusas, com dificuldade para compreendê-la. No entanto, como esta é a realidade e este momento é iminente, desejo que despertem o quanto antes. Quero expor algo muito importante sobre o qual já tive a oportunidade de falar. Trata-se do acúmulo dos pecados cometidos no longo período de predomínio do mal sobre o bem, durante o desenvolvimento da cultura material. Relacionando isso ao ser humano, materialmente são as toxinas medicamentosas, espiritualmente são as nuvens espirituais geradas pelo mal. Com o aumento do elemento fogo no mundo espiritual, o processo de purificação se intensificará e, no final, haverá uma prestação de contas definitiva. Se isso for o juízo final, também profetizado por Jesus Cristo, o ser humano precisará ultrapassar essa barreira. Se fracassar, seja quem for, sofrerá a extinção eterna. Não sou eu que anuncio isso agora, mas é algo que já foi previsto por diversos santos e sábios ao longo de milhares de anos. Crer ou não crer fica a critério de cada um. Atualmente, como prova para as pessoas acreditarem, estão manifestando milagres que não dão margem a qualquer dúvida. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 1, Jornal Eico, número 247, em 10 de fevereiro de 1954. O paraíso é o mundo da arte. Tenho dito sempre que o paraíso é o mundo da arte, mas se nos limitarmos a essa afirmação, o conceito ficará por demais abstrato. Naturalmente, o aperfeiçoamento das artes plásticas, da literatura, das artes cênicas e das demais artes resultaria no mundo mencionado, o que seria amplamente satisfatório. Na realidade, é preciso que todas as artes estejam presentes, ou melhor, que tudo se transforme em arte. Caso contrário, não podemos dizer que seja o verdadeiro paraíso. A cura das doenças pelo jorei proposto por mim, na realidade, é uma magnífica arte da vida. Isso porque, em sua essência, a arte deve satisfazer as três condições: verdade, bem e belo. Antes de mais nada, no enfermo não há,
fundamentalmente, verdade, dado que esta consiste no fato de que o ser humano deve ser saudável. Quando ele perde a saúde, significa que não se encontra mais em seu estado natural. Tomemos, por exemplo, uma jarra. Se ela sofrer alguma avaria, perderá sua utilidade, pois a água poderá vazar, não permanecerá mais em pé ou mesmo se quebrará no momento do uso. Assim sendo, como objeto, nela não há mais verdade. Para que possamos utilizar a jarra novamente, precisamos consertá-la. O mesmo se dá com o ser humano. Se uma pessoa, por motivo de doença, não puder mais desempenhar suas atividades, acabará se sentindo inútil. Por essa razão, é necessário restaurá-la. Eis porque existe o jorei da nossa religião. A seguir, vamos analisar o bem. Se a pessoa não possuir qualquer parcela de bem e praticar somente o mal, ela não será um ser humano verdadeiro, mas um animal. Tal espécie de pessoa causa prejuízos à coletividade em que vive. Portanto, significa que, muito mais que desnecessária, sua existência deve ser negada. Todavia, isso compete a Deus, que detém o poder de concessão da vida e da morte. Como resultado da própria conduta, muitas pessoas fracassam, sofrem com doenças ou caem na extrema pobreza. Algumas chegam a perder a vida. Isso vem a ser realmente o julgamento de Deus. Embora se fale no mal de forma geral, existe o mal praticado consciente ou inconscientemente. Assim sendo, o sofrimento de quem pratica o mal varia de acordo com essa diferença. Nesse aspecto, existe uma rigorosa imparcialidade. Para finalizar, falaria sobre o belo, mas, por ser assunto do domínio de todos, dispenso maiores comentários. Como se pode observar claramente, a condição fundamental para transformar este mundo em paraíso está na concretização da verdade, do bem e do belo. Assim sendo, tanto a cura das doenças que realizamos, quanto a reforma dos métodos agrícolas são, evidentemente, artes. A primeira, conforme afirmei anteriormente, é a arte da vida, e a segunda, a arte da agricultura. A construção do protótipo do paraíso terrestre que estamos realizando paralelamente a essas duas é a arte do belo. Com a junção das três, ou seja, consubstanciada a trilogia Verdade, Bem e Belo, construiremos o mundo da luz, que não é senão a concretização do paraíso terrestre, do mundo de Miroco. Coletânea Alicerce do Paraíso, volume 5, Jornal Eico, número 72, em 4 de outubro de 1950. A respeito do paraíso terrestre. Por meio do rádio e dos jornais, tomamos conhecimento de que atualmente a sociedade está por demais repleta de absurdos. Excluindo a guerra, numa rápida visão, podemos igualmente enumerar a corrupção dos funcionários públicos, homicídios, roubos, fraudes e golpes, assaltos, suicídios individuais e de toda a família, tuberculose, problemas de doenças contagiosas, escassez de alimento, crise habitacional, dificuldades financeiras, sofrimento decorrente dos pesados impostos. As coisas boas são tão poucas quanto as estrelas ao amanhecer. Então, surge a dúvida: por que a sociedade chegou a esse ponto? Realmente, pode ser que existam muitas causas. Em suma, diríamos que essa situação é decorrente do declínio do nível do ser humano e de sua decadência moral. Assim, ultimamente, os intelectuais e os educadores
começaram a interessar-se por essa questão. Outra causa que pode ser apontada é que após a Segunda Guerra Mundial, o pensamento liberal passou dos limites. Os intelectuais e educadores estão considerando que, de imediato, não há alternativas a não ser a retomada da educação, da moral e da ética. O que é interessante observar é que, no Japão, nunca se recorre à religião para corrigir tais situações. Também não seria para menos, pois as religiões antigas são fracas demais e as novas, em sua maioria, são supersticiosas e impostoras. É por isso que ainda não se conseguiu encontrar um caminho que levasse à solução fundamental do problema. Objetivando contribuir de forma diferente para a solução desta situação difícil, estou colocando em ação um plano detalhado. Trata-se, primeiramente, das diversões em geral. Naturalmente, em qualquer época, o povo necessita de entretenimento. Na sociedade atual, entretanto, a maioria delas é por demais vulgar. De fato, teatro, cinema, esporte, jogo de tabuleiro chinês, xadrez japonês, mahjong, pachinko, são diversões aceitáveis, mas acho que se fazem necessárias recreações de nível ainda mais elevado. É com esse objetivo que nossa Igreja está construindo os protótipos do paraíso terrestre nas cidades de Hakone e Atami. Conforme já escrevi várias vezes, nesses locais será construído o paraíso ideal, onde se acham perfeitamente harmonizadas a beleza natural e a beleza criada pelo ser humano. É um grandioso projeto que não creio que já tenha sido feito por alguém no mundo todo. Não é um autoelogio, mas as pessoas, ao visitá-los, ficam encantadas com a atmosfera tão diferente do mundo trivial e infernal ao qual estão acostumadas e, evidentemente, esquecendo-se de tudo, até sentem estar sobre as nuvens. Prova disso são os elogios feitos em geral, até mesmo antes de termos chegado à metade da obra. O protótipo do paraíso terrestre de Hakone já está próximo de sua conclusão, mas como é uma obra de pequena escala, falarei a respeito do protótipo de Atami, que atualmente se encontra em plena construção. No jardim de aproximadamente 100.000 metros quadrados, em um terreno acidentado com altos e baixos, estão sendo plantados arbustos e árvores que dão flores, como ameixeiras, cerejeiras, azaleias, mescladas com árvores verdejantes. Também está em fase de preparação a construção de canteiros de flores, com as mais diversas variedades. Ao observarmos não só a beleza que encantará nossos olhos na primavera, mas também o panorama espetacular da Baía de Sagami, que se pode avistar ao fundo, creio que não seria exagero dizer que o protótipo de Atami é um grandioso e ideal jardim do Éden, situado no melhor local da cidade de Atami. Além do mais, para acrescentarmos uma beleza ainda maior ao lugar, construiremos um museu de referência de belas artes, cuja conclusão certamente fará com que o protótipo do paraíso terrestre de Atami se torne inevitavelmente alvo de admiração tanto de japoneses como de estrangeiros. Por conseguinte, qualquer pessoa que visite esse local purificará seu espírito maculado pelas condições do mundo e sua alma, completamente árida, será regada na própria fonte. Assim revigorada, seu trabalho renderá mais e, naturalmente, sua moral também se elevará. Portanto, a contribuição que o protótipo do paraíso terrestre prestará ao sentimento das pessoas em geral será inestimável. Jornal Eico, número 137, em 1º de janeiro de 1952.